Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. E para nós dar continuidade, fiquei esses dias sem postar porque eu tô com um probleminha no meu celular, mas nós vamos tentar normalizar para a gente continuar as nossas exposições, ok? Então vamos dar continuidade a partir do versículo 38, porque eu estou bem certo que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesse momento, Paulo começa então a fazer os pares, né? Nem morte, nem vida. Por quê? Ele começou com a morte, porque a vida ele vai dizer, olha, nada nessa vida pode ser distrações específicas para que eu possa desistir e abandonar da fé e seguir outro caminho e não querer saber de Cristo. E ele ensina sobre essas coisas. E mas por que a morte? Porque ele sabia que no contexto em que ele estava vivendo, tudo ou qualquer pessoa que se levantasse e saísse anunciando sobre Cristo, sobre a sua morte, ressurreição, sobre os seus feitos, sobre quem Cristo foi, o que Cristo era, porque ele morreu e a promessa que ele iria retornar, a morte era certa, já que aquele momento era dominado pelo Império Romano. Então eles estavam ali e tinham a certeza disso, que nem mesmo a morte poderia nos separar do amor de Cristo. E por falar em morte, trago uma experiência sobre os acontecidos sobre o meu pai antes dele falecer. Tivemos é uma longa história, né? Mas só para vocês entenderem a questão da morte. Porque nem morte nem vida, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, meu pai ficou doente, em 2019, ele teve o primeiro AVC. Então, passou-se um tempo, Deus já tinha falado há alguns anos que ele estaria recolhendo ele, e eu fiquei muito desesperada, que eu não conseguia me ver neste mundo sem o meu pai. O meu pai, então, veio a falecer. Mas o decorrer, né, na ele ficou um tempo internado e teve um momento da primeira internação dele que uma pessoa foi visitá-lo e o que mais doeu é que enquanto meu pai estava ali naquela cama, naquele leito, passando por aquele momento, pelo tratamento, por exames e outras coisas, fora dali havia uma outra realidade. Havia umas conversas, algumas coisas assim que futuramente iria ser crucial para encadear muitas outras coisas. Então meu pai passou, saiu, aí começou outro processo e quando aconteceram algumas coisas que quem sabe um dia eu relato tudo para vocês, mas foram coisas que afetou muito ao ponto da mensagem cerebral dele ser tão afetada que ele não falava mais, ele não andava, ele não comia, ele não fazia mais nada. Ele só mantinha os olhos abertos, ele não tinha força nas mãos, ele até tentava levantar o braço um pouco, mas nada assim tão alto, tão assim como ele gostava de fazer. E passou-se então e veio o dia mais difícil, que foi quando eu estava no serviço, recebi uma mensagem da minha irmã falando: olha, você pode vir aqui? O pai acabou de ir para o hospital. E quando eu cheguei, naquela correria, naquele desespero, eu falei assim: ai, alguém me ajuda a tirar o carro e tal. E o pai foi para onde? Ele, né? Qual dos hospitais que ele foi? Aí minha mãe, senta aqui, calma, senta. E aí eu olhei na sala, ele já tinha desmontado a cama, e na hora me veio aquela palavra: seu pai faleceu, ele não vai mais voltar. Então minha mãe começou a conversar comigo, nós conversamos, e então quando foi por volta de umas 11 horas, nós tivemos então a confirmação que meu pai havia falecido.
Ele faleceu em casa, mas eles foram para o hospital, fizeram todos os testes e tal, aquele procedimento padrão normal. Então veio a certeza que meu pai havia falecido. E eu lembro que eu subi, minha mãe ainda perguntou: você tomou seu remédio da pressão? Eu falei: sim, tomei. Eu lembro que eu subi e fui tomar um banho, e no meio das lágrimas eu falava: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em meio a toda aquela dor, em meio a todo aquele momento, algo dentro gritava: nada disso vai me separar do amor que eu tenho por ti, Jesus. Eu falava: Senhor, eu te amo. A dor tá doendo, porque não era só não era apenas o falecimento dele, mas era tudo que tinha acontecido para chegar àquele ato, para chegar naquele momento. Então, para chegar naquilo, batia aquela dor e algo gritava e eu dizia: nada vai me separar do amor de Cristo. Senhor, está doendo, está difícil, mas eu te amo. Passaram-se 4 anos. E ainda depois de enterrar o meu pai, ainda aconteceram outras coisas assim que eu cheguei a um ponto que eu não sabia se eu estava chorando porque eu havia perdido o meu pai ou pela situação em que nós estávamos vivendo, mas eu ainda sempre tinha dentro de mim aquele grito, aquele eco: nada vai me separar do amor de Cristo. Você entendeu o que é permanecer em Cristo? O pastor pode querer te expulsar, as pessoas podem querer te expulsar, as pessoas podem falar mal de você, a circunstância pode ser totalmente negativa, as coisas podem ser totalmente reversas, totalmente monstruosas, totalmente uma tempestade terrível, mas você tem que ter essa certeza que nada e nem ninguém vai te separar do amor de Cristo. Dói, é claro que dói. Quem disse que não dói? Quem falar que não dói deve ser um robô, né? Um super-homem, uma super-mulher. Dói, machuca, dói a alma, te fere no mais profundo do seu coração. Mas lá no seu subconsciente tem algo gritando: olha, isso não pode te separar do amor de Cristo. Se você não tem essa certeza, se você não tem isso dentro de você, então volte os seus olhos para Deus e fala: Senhor, eu preciso voltar à essência da adoração, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso entender o que é que está acontecendo, por que que eu, no meio dessa caminhada, eu estou querendo desistir, sendo que eu já disse como Paulo, porque eu estou bem certo que nada, absolutamente nada, vai me separar do amor de Cristo. Ninguém é perfeito. Os homens não são perfeitos. Nada nessa vida é tão perfeito. E eu costumo dizer que quando você alcançar a perfeição, tenha certeza que o dia que você alcançar a perfeição, Deus te tira dessa terra, porque Ele não deixa nada que é perfeito para se tornar imperfeito. Porque as circunstâncias, as dificuldades vão te ferir e deixar que aquilo que era perfeito comece a criar rachaduras. Então não desista, não desanime. Olha, eu tenho ponto de largar tudo. Não largue. Não desista de Cristo. Isso porque nós não estamos vivendo sobre aquela opressão em que vão fechar, chegar um momento que fechem as igrejas, o momento em que invade a sua casa e rasgam a Bíblia na sua frente e machuca os seus filhos, machuca quem mais você gosta, para que você venha negar a Jesus. Então, essas mínimas coisas que acontecem na nossa vida não pode nos separar do amor de Cristo. Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que fere, eu sei que desanima, mas não desista jamais.
Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia maravilhoso, que o Senhor esteja contigo. E estaremos juntos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.